Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quis trazer algumas dicas para a gente economizar bastante bateria no nosso celular Android. Eu vou colocar para a tela ficar ligada direto aqui. E algumas dicas são para celulares que você tem uma custom ROM e acesso ao root, o superusuário. Outras dicas são mais gerais. Mas é um vídeo que ele tem uma pegada de tutorial ao mesmo tempo que não. Então eu vou dar muitas ideias de como economizar bateria, mas não necessariamente todos os passos são exatamente iguais aqui para todos os celulares. Beleza? A primeira dica que eu dou é ativar a economia de energia. Eu sei que parece óbvio, mas eu gosto de explicar o porquê das coisas, né? E aí vai variar de celular para celular, mas basicamente, um celular do Google, da Motorola ou de qualquer fabricante que usa a implementação padrão do Android, seja aqueles celulares do AliExpress que são indestrutíveis, eles usam o Android padrão no geral e não tem nenhuma modificação em relação a isso, né? A economia de energia, ela encerra apps em segundo plano. Esse é o resumo da história. E por que isso é importante? Você tem, por exemplo, um iFood da vida instalado no seu celular, né? Até deixar o iFood na tela. E ele de vez em quando manda umas sugestões, tipo, restaurante tal, tem promoção, sei lá, qualquer coisa, propagandas, né? Economia de energia reduz a frequência de sincronização desses apps que a configuração de bateria é padrão, que é otimizado, né? E não impacta os apps que você deixa aqui, sem restrições. Mas o padrão é esse aqui, otimizado. Então, ela reduz 90% dos apps em segundo plano. Por isso é importante ativar a economia de energia. Gabriel, eu ativo a economia e eu paro de receber o WhatsApp. Como resolve? É aquilo que eu falei agora. Você entraria aqui no WhatsApp e você vê informações do aplicativo, você desce, uso de bateria por app ou na Samsung bateria, né? E aí você vem aqui e bota ele no sem restrições, que aí você resolveu o problema. Isso aqui, em outras palavras, é ignore a economia de energia, né? Rode o tempo inteiro com o meu celular, certo? Então, economia de energia. Em alguns celulares, ela também reduz o uso do processador, então é interessante que ela joga o clock, joga a potência do processador lá para baixo. Então, isso ajuda o celular a esquentar menos e economizar energia, né? E a segunda dica é reduzir o clock do processador, justamente, né? Você tem um celular da Samsung, da Xiaomi, da Huawei, eles têm funções por padrão para fazer isso por você. Caso você tenha um celular Motorola, Google, da vida, essa função ela não está disponível, né? Eu vou mostrar um aplicativo que faz isso por você, né? Você vai precisar de root para fazer isso aqui, né? Mas o app é o Smart Pack Kernel Manager. E aí aqui, qual que é o pulo do gato? Inclusive, o meu celular já está configurado nisso, repara que ele está rodando a temperatura ambiente, praticamente, né? Então, no verão, para quem estiver vendo esse vídeo no futuro, então 28 graus é temperatura ambiente, né? Certo? E você vem no CPU, eu gosto de fazer o seguinte, eu pego a frequência máxima e pego 70% dela, então 1766 mais ou menos, né? Faço isso para todos os núcleos do processador. O governador da CPU depende do dispositivo. Pode ser que você colocando em Power Save você melhore a economia de energia. No caso aqui do meu Motorola, isso acaba piorando muito o desempenho, então eu optei por deixar no padrão. GPU, aqui eu recomendaria você baixar o clock pro mínimo. Enfim, funcionou pra mim, ficou de boa, né? Tem celulares que são mais fracos que é melhor não mexer nisso, confesso, mas aqui me ajudou muito, assim. Que esse aparelho sobra bastante potência pro meu uso, então eu nem preciso dele rodando no máximo. Então, simplesmente sensacional. Essa é uma etapa muito importante. A terceira dica é colocar no modo 4G. Por quê? Porque o 5G é uma rede de alto desempenho, então não importa o celular que você tenha, o 5G sempre gastará mais bateria que o 4G. Pode ser que você nem perceba isso se você tiver em boas condições da antena do seu celular for, se a antena do seu celular for boa, se o sinal na sua área estiver bom, tudo isso impacta, né? Mas sensivelmente ele sempre gasta mais energia. O que eu faço no meu celular? Primeiro eu vou mostrar o básico, que é configurações, rede, internet, e aí você procura o seu chip, você vai no seu chip, aí você vai ter aqui o tipo de rede preferencial, você colocaria em só 4G. O meu celular tem umas opções a mais que o comum, mas aí teria 3, 4, 5G. Aqui tem uma porrada de coisa. Enfim, né?
é a dica primária, geral, que todos os celulares vão ter. Qual a dica que eu uso no meu aparelho que eu tenho acesso ao root? Eu venho aqui, tem esse app aqui, Automate. Eu crio uma macro não, uma rotina de repetição, né? Porque macro Droid, eu estava acostumado com macro Droid, troquei para Automate porque é de graça, né? Eu tenho aqui uma rotina de repetição. Eu vou mostrar um pouco dela para vocês. Acho que dá pra ver. Eu vou até dar zoom para vocês conseguirem ler melhor, né? E ela funciona assim. Se eu ligo a tela, ele verifica o modo avião está ligado. Eu já explico o porquê dessa verificação. Se não estiver, ele vai para 5G. Se ele estiver no modo avião, ele volta a verificar. Lembrando que isso aqui se a tela ligar ou desligar, ele aciona, né? Não é exatamente um verificador que fica lá, né? Tipo, passou aqui e fica passando. Não, ele espera isso aqui mudar o status, né? Mesma coisa, se tela desligada, modo avião, roteando internet, vai para 4G, né? E isso do modo avião eu explico para a quarta dica, que é: use o seu celular no modo avião quando estiver no Wi-Fi. Ah, Gabriel, como assim? Aí deixa de ser um celular, vira um tablet. Para de receber ligação. E aí que tá o pulo do gato. Nada disso. Veja só. Acho que ficou legal com zoom, né? Se eu for aqui em rede internet, chamadas SMS, tem um recurso chamadas por Wi-Fi. Isso é interessantíssimo. Por quê? Ele usa as redes Wi-Fi e 4G para fazer chamadas. Por que do 4G? Porque, para quem não sabe, o 4G é uma evolução da internet móvel, ele não é uma rede de telefonia. O 3G é uma rede de telefonia e internet, então é como se isso aqui complementasse o que faltava no 4G, né? Então, além de fazer chamadas por 4G e não derrubar a tua internet pro 3G só porque alguém te ligou, isso aqui serve pro Wi-Fi também. E aí que é interessantíssimo, porque alguém pode me ligar, eu posso estar no modo avião, e modo avião economiza energia, porque eu não estou conectado na torre da operadora, né? Eu brinco que o celular tem dois mouse, o Wi-Fi e a rede móvel. E eu eliminei a rede móvel porque eu estou no modo avião. E boa parte das pessoas vão estar um bom tempo no Wi-Fi, então isso aqui é benefício de qualquer forma, né? E aí, essa é a dica geral, usar modo avião. Aí vem a dica que vai para alguns celulares, seja com custom ROM ou não. Nos aparelhos da Samsung, existe um recurso chamado rotinas da Bixby, ou só rotinas, dependendo do dispositivo. E aí, eu não tenho um dispositivo Samsung tão atual assim para mostrar. Mas se eu achar, eu boto na edição umas fotos aí na tela de onde achar esse recurso, certo? Você pode criar uma rotina para, se eu entrar no meu Wi-Fi, eu aciono o modo avião. E aí, você tá sempre em modo avião. Quando você sai do Wi-Fi, ele sai do modo avião e você nem vê. E aí vai ter gente que vai perguntar: ah, Gabriel, mas quando liga o modo avião, desliga o Wi-Fi, desliga o Bluetooth, desliga tudo, né? E aí que tem um pulo do gato. Você pode manter o Wi-Fi e Bluetooth no modo avião. É só você ativar o Wi-Fi, ativar o Bluetooth em modo avião. Faz isso, na verdade, em modo avião, tira, põe e você vê, vai ficar ligado. E alguns, de novo, dispositivos da Samsung, isso não é a configuração padrão. Aí tem um comandinho que você dá no ADB, né? Que você permite que o aparelho fique com modo avião e Wi-Fi e Bluetooth ativados, né? E aí, sucesso. Você faz a macro lá e economiza um monte de bateria. Eu não uso um dispositivo da Samsung, como vocês viram, né? E aí o que eu faço? Eu uso o Lineage OS. E eu tenho um recurso chamado perfis do sistema. Eu venho aqui, eu crio dois perfis. Eu chamei um de casa e outro de rua. Poderia ser Wi-Fi sem Wi-Fi, para vocês entenderem um pouco melhor, né? O que eu faço? Essa é a minha primeira macro casa, acho que deu para entender que é quando eu estou no Wi-Fi. Então eu venho aqui em todas as minhas redes Wi-Fi salvas e eu coloco. O gatilho é, ao conectar no Wi-Fi, qualquer ação, ativar o modo avião, certo? E aí a macro que chama rua é justamente o oposto, é ao desconectar das redes que eu tenho salvas, desative o modo avião. E aí é a pegada, né? Porque é automático, eu não percebo, eu tô no dia a dia e ele faz isso pra mim. E a graça é, eu economizo um monte de bateria com isso. Esse aparelho, inclusive, foi o que me motivou a fazer o vídeo de hoje e mostrar essas dicas pra você. Essa aqui do modo avião eu vejo pouca gente fazendo. E resolve um dos maus de celular top de linha como esse.
Isso aqui é muito fino. Isso aqui não tem bateria. Isso aqui dura um dia para um usuário leve. Você é um usuário pesado, que nem eu, não dura. Só pra vocês terem uma ideia de quão fino é o celular, tipo, não é muito diferente do suporte que eu uso pra deixar em pé às vezes, né? E eu consigo usar este aparelho 2 dias, como vocês viram, sábado, domingo, 3 horas de tela. Nem foi muito uso, hoje eu não usei tanto, mas pra vocês verem que realmente dá um boom na bateria, né? Tem uma história engraçada essa semana, inclusive. Eu fui numa festa. Nesse dia da festa eu tirei o celular com 100% às 8 da manhã na tomada. E eu usei pouquíssimo, né? Tipo, stand-by, basicamente. Na festa lá eu tenho o Wi-Fi da casa que eu fui, né? Então o celular ficou em modo avião. Eu cheguei em casa com 85% de bateria. Eu carreguei às 8 da manhã, cheguei 10 da noite e 85%. Quer dizer, muito sensacional. Compensa muito você fazer isso aqui, né? E a quarta dica, falei de economia, falei de processador, falei de modo avião, falei de 4G. Ah, a quarta dica acabou. A quarta dica, na verdade, é cuide bem da bateria do seu celular, né? Então, não carregue ela de 0 a 100%, tente mantê-lo frio. Tem gente que fala de 20 a 80%. Não é de 20 a 80%, é não mantê-la quente. Esse é o segredo da coisa. Então, se você usa um carregador turbo, eu vou até pegar o meu carregador turbo para mostrar para vocês. Não vou cortar na edição não, tô com preguiça. Mas você tem um carregador desse aqui, 33 watts, pensa comigo. Você tem um celular top de linha, tipo isso aqui, né? Você carrega esse celular à noite. Então, para que você vai usar esse turbo, né? Alguns aparelhos têm até a opção de você desativar o turbo. No caso de não ter, compra um carregador mais fraco, usa um carregador antigo, é só botar o cabo aqui e tá resolvido, né? Isso ajuda, por incrível que pareça, porque você deixa à noite, você nem sente que ele demorou mais e ele esquentou menos. Isso dá um boom na bateria. Eu tenho inclusive estatísticas da bateria. A minha não é oficial do aparelho, é da Custom Home que eu uso, né? Mas eu percebi uma coisa engraçada. Eu usava tudo disso aqui, né? E a minha saúde de bateria tava indo pra 89, 86, tava caindo cada vez mais, né? Esse aparelho aqui, ele ficou parado um tempo, eu fiquei sem usá-lo. Eu liguei ele, estava com 97. Eu parei de usar esse carregador, né? E a saúde estabilizou em 93%. Quer dizer, o segredo não é carregar de 20 a 80%, de 20 a 85%, cada hora falar uma coisa. É não esquentar o aparelho. E não descarregar a bateria totalmente. E aí tem um motivo bem simples. Se eu descarrego totalmente, toda vez que eu ponho meu celular na tomada, ele liga a tela. Se ele liga a tela, ele gasta a bateria que acabou de carregar, então não é bom, né? Nem ir de 0 até 100% pelo calor, né? A quarta dica foi mais um conselho do que uma dica, né? Eu assumo. E eu espero que esse vídeo tenha sido diferente, tenha sido uma boa retomada aqui pro canal, né? É algo que eu queria trazer pra vocês faz um tempo, me faltou tempo, né? Eu agradeço os inscritos aqui do canal e é isso, pessoal. Falou!